Ele participou de todas as reuniões da Comissão de Fiscalização e Controle em relação à discussão das regras para os critérios de loteamentos na cidade. Está conosco no estúdio da TV Câmara para falar sobre esse e outros assuntos o vereador Renato Celso Bonomo Purini, do PMDB. Vereador, vai ser apresentado agora, enquanto nós estamos gravando aqui, o trabalho dos relatórios ou do relatório através desta comissão. Que questões o senhor tira dessa reunião quentinha, que o senhor acaba de participar do plenário, sobre as discussões em torno das regras de loteamentos? Veja, nós ouvimos várias pessoas, tanto ligadas ao mercado imobiliário, como também servidores da Prefeitura, o próprio Conselho de Habitação. A partir de agora, então, será feito um relatório. Nós temos um relator da comissão, que é o vereador Lima Júnior. Esse relatório vai ser colocado, então, para discussão depois da comissão, para aprová-lo ou não, e aí, então, enviá-lo ao plenário. Mas eu acho que o que ficou meio claro para a gente é a necessidade de rever, primeiro, os padrões de procedimento da CEPLAN. Não há um critério claro e correto, linear, de critérios para aprovação de loteamentos. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é rever o artigo 43 da lei, do plano diretor, que coloca dúvidas na interpretação dos critérios para serem usados nessas aprovações. Então, acho que essa comissão vai caminhar no sentido de sugerir algumas mudanças de procedimento. O próprio prefeito, inclusive, enxergando isso, já mandou para a Câmara a mudança desse artigo 43 para deixar claro e transparente a forma como esses procedimentos e esses loteamentos devem ser aprovados. Enfim, nós precisamos caminhar, claro, com o cuidado de respeitar as pessoas, de não causar nenhum tipo de dano à imagem de ninguém, ter critério para não causar nenhuma injustiça, mas no final proteger o erário público e conseguir, no resultado da comissão, fazer com que no futuro a gente não tenha mais problemas como esses que ocorreram no momento dessa aprovação. A falta de regulamentação do artigo 43 do plano diretor, que trata da questão do critério de compensação de áreas para loteamentos, criou essa dificuldade de avaliação. Exato, até porque ela cria e possibilita uma dupla interpretação. Portanto, é importante o que o prefeito já fez, revogando esse artigo, os itens desse artigo, justamente para que não haja mais possibilidade de dupla interpretação ou dúvidas no momento dessas aprovações das áreas institucionais, enfim, da metragem, do valor de metro, para que a gente possa, de uma forma definitiva, para o futuro, porque eu acho que o que fica de mais importante na reunião de uma comissão como essa e no resultado de uma comissão como essa, é poder, para o futuro, resolver essas pendências, resolver essas dúvidas e que elas não ocorram novamente e que a gente, no final, proteja o patrimônio e o erário público. Isso é muito importante, vou reforçar com as pessoas, porque fica uma impressão para o leigo que não acompanha a vida legislativa, da representação parlamentar, sobretudo nos assuntos mais espinhosos, que é fazer a fiscalização, sobre definições de regras. Parece que fez uma série de depoimentos e que não tem ordem prática. Neste caso, ao contrário, tem sim de estancar a questão da discussão daqui para frente. 5% da gleba é para a área institucional. Exato, e é isso. O que fica é isso. O que fica é a responsabilidade da Câmara de dar um encaminhamento correto para esses assuntos. E é isso que vai ocorrer. Claro, há ainda a feitura de um relatório que será feito pelo vereador Arildo e nós vamos discutir esse relatório. Mas no bojo dessa discussão toda fica o ganho dessa nova regulamentação, das mudanças de procedimentos mais claros, para que a gente possa caminhar protegendo o patrimônio público. Pensando na questão do desenvolvimento urbano e das questões de organização de um órgão específico para pensar a cidade, como tem dito o prefeito, e não só tratar de questões de fiscalização, que são importantes, mas são burocráticas, tem um chamado do prefeito para discutir a CEPLAN. Nós tivemos uma reunião com o prefeito na última segunda-feira pela manhã, os vereadores, o prefeito convidou para que nós fôssemos até a prefeitura justamente para discutir, primeiro, esses critérios que a CEPLAN, enfim, usava no passado, a forma como ela encarava esses loteamentos e essas aprovações, e ao mesmo tempo colocando em discussão, e aí pedindo inclusive opiniões da Câmara, para soluções para os encaminhamentos da CEPLAN, uma nova roupagem para a CEPLAN, e aí discutir qual o papel efetivo da CEPLAN no planejamento da cidade. Eu não vejo hoje a CEPLAN como um órgão de planejamento. A CEPLAN hoje é muito mais um órgão de fiscalização, de diretrizes, mas nós precisamos ter um organismo acima da CEPLAN que pense a cidade. E que não pense a cidade para agora, mas que pense a cidade para o futuro. E aí entra, então, uma discussão que já vem há muitos anos do Instituto de Planejamento. O Instituto de Planejamento como um órgão que vai organizar e fazer toda a junção dos setores da prefeitura, olhando não só para o agora, mas principalmente olhando para a cidade no futuro. Como é que nós podemos crescer de forma ordenada, de forma clara e
dando qualidade de vida para as pessoas. A CEPLAN tem dificuldade em cumprir essa função, até porque a cidade cresceu demais. Eu defendo que a CEPLAN seja um órgão muito mais fiscalizador e emissor de diretrizes, mas quem deve pensar a cidade efetivamente é um instituto de planejamento que eu acredito que num futuro próximo deva ser criado na cidade. Falamos sobre a questão da demanda de reunião interna, de questão de fiscalização, de acompanhamento de regras, aperfeiçoamento das questões do poder público e uma outra informação que interessa a toda a cidade. Foi negociado pelo prefeito junto ao plenário, como líder, o vereador participou diretamente dessa questão, sobre o financiamento de 43 milhões de reais. Havia uma dúvida de que isso pudesse ser utilizado também para outras quadras. Isso parece estar resolvido. Na época em que nós aprovamos o financiamento de 43 milhões de reais via PAC, por asfaltamento de mais ou menos 800 quadras de asfalto no município, a Câmara fez um trabalho junto ao prefeito e principalmente a Comissão de Obras, da qual eu presido, e além de mim, o vereador Arildo, o vereador Fabiano Mariano, nós fizemos um trabalho junto ao prefeito de mostrar que esse valor era possível que nós fizéssemos mais quadras de asfalto. E foi feito um acordo com o prefeito, inclusive, de que nós possamos atingir não só as 800, mas todas as quadras habitadas e que não tenham asfalto no município. Então, de 800, iríamos a mais ou menos 1.050, 1.100 quadras de asfalto, com esse dinheiro emprestado via PAC. Houve uma dúvida, depois disso, em que a Caixa Federal não autorizaria a feitura de quadras além dessas 800, de que legalmente, mesmo tendo o dinheiro, e esse dinheiro sobrando no caixa da Prefeitura, deveria ser devolvido à Caixa e não usado para novas ruas que não estavam inclusas no projeto. Houve um trabalho político por parte da Prefeitura, exclusivamente do senhor prefeito e do secretário de Obras, e nós tivemos a boa notícia no final da semana de que nós poderemos sim incluir essas outras quadras e aí fazer com que o dinheiro que inicialmente seria para essas 800 quadras de asfalto possa ser estendido a todas as quadras habitadas e sem asfalto do município. É uma grande conquista e também fica claro, primeiro o trabalho da Câmara, a responsabilidade da Câmara de aprovar algo para todos e não para uma parcela da cidade e ao mesmo tempo o compromisso do prefeito e a boa-fé do prefeito de quando fez o acordo, de que naquele momento ele realmente acreditava na possibilidade de fazer. Houve um hiato em virtude de questões e discussões legais com a Caixa, mas que o prefeito, através do seu empenho político, discussões em Brasília, conseguiu efetivamente aprovar e nós vamos atingir, então, essas mais de 1.000 quadras de asfalto. Para as pessoas entenderem do dia a dia, então, cerca de 800 quadras que estão comprometidas no projeto do PAC serão utilizadas e esse acréscimo depende agora da questão de mercado, né? Há uma possibilidade efetiva de espera, inclusive, de que os 43 milhões dividido no preço, na concorrência das licitações, reduz o preço. Exato, esse foi um trabalho da Comissão de Obras. A Comissão de Obras detectou, pelo histórico de contratações do município de asfalto, de que é possível, dentro desse valor, fazer mais quadras. Nós dividimos 43 milhões por 800, nós vimos que era possível fazer 1.000 e pouca, se nós seguirmos o critério dos valores, a evolução de valores de contratos da Prefeitura em asfaltamento. Isso foi um trabalho da Comissão de Obras, nós enxergamos, e é um compromisso do prefeito. E tenho certeza absoluta, não serão poucas quadras de diferença que vão impossibilitar que as pessoas tenham qualidade de vida e asfalto na porta das suas casas. Compromisso do prefeito, se nós chegarmos com esse dinheiro a 1.000 quadras e faltarem 50, 70, tenho a convicção absoluta de que o prefeito vai empenhar esse valor do orçamento para poder dar esse benefício para todos os cidadãos de Bauru. Uma outra frente de ação do vereador, para atualizar aqui conosco, inclusive na agenda desta semana, a questão da iluminação pública. Tem alguns compromissos e questões sendo debatidas nesse momento, ainda enquanto estamos gravando, para a agenda nesta semana. Exato. A gente vem travando uma luta já de alguns meses, discutindo com a ANEEL a possibilidade de suspender aquela resolução que faz com que os municípios, a partir de fevereiro, assumam a manutenção dos ativos de iluminação, os braços de iluminação, as luminárias, as lâmpadas. Enfim, isso vai trazer um custo enorme para os municípios, algo que hoje é feito pelas concessionárias, e nós vamos ter aí um encargo muito grande e não há dúvida nenhuma, e nós já detectamos isso, de que no final o cidadão vai ter que pagar do bolso essa manutenção. A gente vem travando uma luta, reunimos aí, fizemos um fórum, inclusive reunimos várias cidades, estive em diversas reuniões em outras cidades, enfim. O que nós temos de realidade hoje? O município de Bauru e outras tantas cidades entramos na justiça contra essa resolução, tentando barrar essa resolução. Localmente nós perdemos o pedido de liminar, recorremos ao Tribunal de Justiça em São Paulo e estamos aguardando um pedido de liminar suspendendo isso. Esse é um primeiro ponto no caso específico de Bauru. Na quinta-feira dessa semana haverá 2 eventos importantes. Primeiro, uma audiência pública em São Paulo, na sede da ANEEL em São Paulo, para discutir a prorrogação do prazo, que é fevereiro do ano que vem, para dezembro
do final do ano que vem, para dezembro de 2014. Mas essa discussão para cidades até 50 mil habitantes. Então nós temos uma luta agora de poder estender essa prorrogação de prazo para todas as cidades do estado e não para cidades até de 50 mil habitantes. Esse é um primeiro evento importante quinta. Ao mesmo tempo, em Olímpia, haverá um congresso estadual de vereadores, do qual vou estar presente. Fui convidado pelo presidente da UVESP, que é a União dos Vereadores do Estado, para proferir uma palestra sobre esse assunto e dizer da importância do trabalho das câmaras municipais na reversão disso. Porque isso, no final, repito, vai pesar muito no bolso do cidadão e no orçamento dos municípios. E as câmaras têm um papel importante de pressão política para poder reverter isso. Muito do que vem acontecendo dessas vitórias, tanto judiciais, mas principalmente nessa vitória política da suspensão, cabe às câmaras de vereadores, que são as caixas de ressonância dos municípios, cabe a pressão política do seu vereador junto ao prefeito e junto aos seus deputados, enfim, a ANEEL, para a gente poder reverter e discutir de forma mais tranquila esse assunto. Só para reforçar, é uma das boas ações e de exemplos de que a discussão organizada a partir do Poder Legislativo reforça a representação popular e faz com que temas que mexem no bolso direto do consumidor, que é o custeio da iluminação pública, possa ao menos ser discutido em nível federal, que é com a ANEEL que nós estamos falando, né? Exato, é a ANEEL. E, na verdade, é a nossa obrigação. O mandato, na verdade, nos é outorgado pelas pessoas, a gente tem que defender o direito dessas pessoas. Eu não tenho dúvida alguma de que, se essa resolução perdurar, vai pesar muito no bolso das pessoas. Todo bauruense hoje paga uma contribuição de iluminação pública para bancar esse serviço. Você não tenha dúvida que isso vai dobrar esse valor para poder bancar essa diferença de valores, que hoje o serviço é feito. Quer dizer, nós não conseguimos entender o porquê de um serviço que já é feito vai ser passado para a iniciativa privada, em tese, e vai dobrar o preço. Não é porquê, e nós temos que fazer esse trabalho. E são frentes, né? Nós temos uma frente técnica, que foi discutida no fórum, através da SENAG, nós temos uma frente jurídica, Ministério Público, Judiciário, e nós temos a frente política, que cabe a nós, agentes políticos, pressionarmos a quem de direito, no caso a ANEEL, para ela rever essa decisão, na minha opinião, arbitrária. Na melhor das hipóteses, ela tinha que dizer o seguinte: o município que quiser fazer com a concessionária, no caso a CPF, ele faz, e o município que quiser assumir, assuma. Ela devia facultar isso e não obrigar o município a assumir. Essa obrigação faz com que o mercado se sinta confortável em cobrar aquilo que quiser. E não é isso que pode acontecer, e cabe a nós, agentes públicos, zelar pelo bolso do cidadão, né, Nelson? Falando das questões de tributação, de discussão de arrecadação, nesse final de ano a discussão do orçamento, tem uma discussão em curso sobre a questão das faixas do IPTU. O ano passado, na proposta original, havia uma situação econômica diferente, com a proposta de que pelo menos 70% dos imóveis não sofressem nem a questão da majoração da inflação. Esse cenário modificou, o prefeito mandou o projeto de lei para cá, o que terá que ser discutido a respeito? Na verdade, a gente tem que discutir as alíquotas, né, Nelson? A gente precisa... É um limiar muito crítico, né, entre arrecadação e investimento, necessidade de investimento. A gente precisa encontrar ao máximo o equilíbrio, para não pesar no bolso do cidadão, mas também para não prejudicar a capacidade de investimento por parte do município. O prefeito já se declarou aberto à discussão, eu tenho convicção absoluta de que a Câmara vai buscar a Prefeitura para achar um meio termo, para não penalizar muito o cidadão e, ao mesmo tempo, manter o poder de investimento da Prefeitura. O que a gente tem que discutir, além dessas alíquotas, é a planta genérica, a revisão da planta genérica. Há 8 anos... há mais de 8 anos, não é revista a planta genérica. E não dá para a gente fazer em um ano aquilo que deveria ter sido feito em 8, 10, 12 anos. Então, é necessário ter critério e equilíbrio para saber que nós não podemos penalizar tudo o que passou, de repente, de uma vez só. De repente, escalonar essa revisão para que, repito, não pese no bolso do cidadão e, ao mesmo tempo, a gente mantenha a condição mínima de investimento por parte do município para trazer qualidade de vida para as pessoas. Né? Senador, numa agenda lotada, obrigado por ceder o espaço para nós, para atualizar essas questões do dia a dia, a gente vai continuando acompanhando. Eu é que agradeço, disponha. Obrigado. Muito obrigado à TV Câmara, seja no plenário, nas audiências ou reuniões públicas das comissões internas ou temáticas, acompanhando a vida e a mudança das questões que interferem no seu dia a dia.